pessoal, aqui é o professor Tião para mais uma aula de física e o tema da nossa aula é intensidade da corrente elétrica. Bom, intensidade da corrente elétrica, pessoal, considere um condutor metálico ligado aos terminais de um gerador elétrico, seja N o número de elétrons que atravessam a seção transversal do condutor no intervalo de tempo, ΔT aí, né? Como cada elétron apresenta uma carga elementar no intervalo de tempo ΔT, então passa pela seção transversal do condutor a carga elétrica de valor absoluto. Isso aqui é a quantidade de carga elétrica, né, que a gente já estudou aí na eletrostática. A quantidade de carga elétrica é igual a número de elétrons vezes a carga elementar. E a carga elementar é a carga que se refere a um elétron ou a um próton, né? Que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb em módulo. Bom, define-se a intensidade média da corrente elétrica num condutor em um determinado intervalo de tempo, a razão entre a quantidade, né, a quantidade de carga, né, carga pelo intervalo de tempo, pessoal. Intensidade da corrente elétrica medida em amperes, quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor em coulomb e intervalo de tempo em segundos, tá ok? Então lembrando que a quantidade de carga, né, a gente já estudou aí na parte de eletrostática, é essa aqui, ó, a fórmula. Quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, beleza? Bom, a unidade de intensidade de corrente elétrica é a unidade elétrica fundamental do Sistema Internacional de Unidades, que é ampere, tá? Então a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes. Vamos para um exemplo aqui, pessoal. Nesse primeiro exemplo, um condutor elétrico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Determine a carga elétrica que atravessa a seção transversal do fio no intervalo de tempo de 10 segundos. Então nós temos, ó, intensidade da corrente 20 amperes, tá? Ficou vazio aqui lá em cima, mas é 20 amperes. A quantidade de carga desconhecida e o intervalo de tempo de 10 segundos, tá ok, pessoal? Bom, vou colocar a formulazinha, que é essa daqui, ó, intensidade da corrente elétrica, quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então é muito fácil, não tem muita dificuldade não. Você vai substituir, ó, intensidade da corrente elétrica 20 amperes igual a quantidade de carga desconhecida e o intervalo de tempo de 10 segundos. A gente multiplica aqui, ó, 20 vezes 10. Aqui é como se a gente tivesse o número 1, né? A gente multiplica esse 1zinho aqui por Q, né, que é a quantidade de carga. Daí, quantidade de carga igual a 20 vezes 10, 200 coulombs. Tá respondida a questão, tá? Quantidade de carga, 200 coulombs. Se alguém quiser colocar em notação científica, pode ser 2, né, vezes, vou colocar aqui uma setinha, ou 2 vezes 10, né, elevado ao quadrado, que é igual a 200 coulomb, tá ok? Beleza. Seguindo aí, tá? Essa é a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor nesse intervalo de tempo de 10 segundos. Questão 2, aí, exemplo 2. Certo aparelho eletrônico, pessoal, mede a passagem de 150 vezes 10 ao quadrado elétrons por minuto através de uma seção transversal do condutor, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, carga elementar é a carga de um elétron, né? Quando negativa, em módulo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o condutor nesse intervalo de tempo. Então a gente vai determinar, pessoal, o intervalo de tempo sabendo que,
determinar a intensidade da corrente, sabendo que o intervalo de tempo é de 1 minuto, tá ok? Então, intensidade da corrente desconhecida, quantidade de carga, tá? A gente vai pegar aqui a formulazinha, quantidade de carga, número de elétrons, vezes a carga elementar, 150 vezes 1,6 dá 240, aqui conserva a base que é 10, e efetua-se, pessoal, os expoentes, tá? Ó, 2 menos 19 menos 17. 240 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb. Intervalo de tempo, 1 minuto, tá? Ficou um izinho aqui, aqui é 1 minuto, tá? 1 minuto é igual a 60 segundos. Intensidade da corrente igual a 240 vezes 10 elevado a menos 17 dividido por 60. Intensidade da corrente, 240 por 60 é igual a 4. 4 vezes 10 elevado a menos 17 amperes. Está aqui, ó, a intensidade da corrente em notação científica, beleza? Ok, pessoal, qualquer dúvida no WhatsApp, tá? Seguindo aí, ó. Exemplo 3. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 8 amperes. Sabendo-se que uma carga elétrica de 32 coulomb, a carga elétrica aqui, ó, atravessa uma seção transversal do fio no intervalo de tempo desconhecido, determine o intervalo de tempo. Bom, aqui a gente tem que determinar o intervalo de tempo. A intensidade da corrente é de 8 amperes, tá? E a quantidade de carga é 32 coulomb, tá aqui, e o intervalo de tempo desconhecido. Formulazinha, intensidade da corrente, quantidade de carga dividido por intervalo de tempo. A intensidade da corrente é 8 amperes. A quantidade de carga 32 dividido pelo intervalo de tempo, ó. Umzinho aqui, a gente multiplica cruzado, né? Numerador por denominador, denominador por numerador, e a gente tem, né, 8 ΔT igual a 32. Intervalo de tempo, 32 dividido por 8, intervalo de tempo, 4 segundos. Bom, tá aí, pessoal. Encontramos o intervalo de tempo, tá? Qualquer dúvida no WhatsApp, como eu já falei. E eu vou estar postando aí no grupo também essa listinha de exercícios para vocês, beleza? Então é isso aí, tá, pessoal? Fica aí a listinha para vocês resolverem as questões. Qualquer dúvida no WhatsApp, beleza? Falou, pessoal. Tchau, até a próxima.